Dessa sala tem som preto. Deixa-se passar. Ana de som de subir. Aisha. Ana de som de subir. Sim. Aisha, feliz sábado. Prima, tudo bom? Obrigado pela presença nesse estudo. Você vem iniciar nosso estudo. Espero que o som esteja direito. Se o som estiver direito, fazer um sinal assim para bater, organizar equipamento. Fazer um fiche. Ok, então está bom. Exato. Creio uns 2 minutinhos para onde assim mais pessoas estão entrando. Se parecer o pessoal está a entrar agora, para não poder bem. Tem esse estudo que é muito importante. Ok? Então agradecer a nossa participação nesse live. Também, se nós quiserem, nós poder partilhar com os amigos. Ok? Assim não tem mais pessoas que acompanham o estudo. Ok? Hoje eu estou no quarto tema, também estudo nosso quarto tema. Portanto, ok. Portanto, estou muito contente com a presença de cada um de nós a cada sábado para não poder estudar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Ok? Então, esperamos que mais pessoas tenham entrado. Já me confirma ali. Aí, Xanga, saber se eu passar feliz sábado, um bom sábado. Pedro Fernandes Pires, meu brilhante aluno, amigo, colega e companheiro, God bless you. Igualmente, Pedro Pires. Um prazer estar com ali nesse estudo, ok? Sabem, começa já. Será mais uns 2 minutinhos. Ângela Miranda, seja bem-vinda. Feliz sábado. Estou contente com a participação nesse estudo importante, ok? Filomena, ok. Tem uma amiga também, um colega, que é minha colega de escola, ok. Só com algumas pessoas que estão assistindo nesse momento ali, só está fazer um connection ali. Ok? Boa tarde, Mena. Seja bem-vinda. Estou contente, vamos percebemos a cada semana você acompanha. Portanto, não fica tão grato, ok? Mesmo distante, não pode partilhar aquilo que é bom da palavra de Deus. Ok. A mim gosta de pontualidade, né? Sempre prefiro para o pessoal que está assistindo que também sabe na hora. É bom que não começa na hora. E assim para que fica tendo o atraso. E daí é que meus vídeos que seja longo. Também para facilitar outras pessoas que também depois podem assistir para que o vídeo seu tempo, né? Então, por isso, eu creio que ele tem no máximo uns 40 minutos, no máximo. Então, agradecendo a participação que está ali. Se nós pudermos partilhar com os amigos, eu também estudei esse tema, sobre a origem do mal. Um tema muito importante, ok? E como esse é o quarto estudo que nós estamos na ele, ok? O quarto live de estudo bíblico. Então, nós também temos estudo de forma progressiva, ou seja, nós vamos compreender assuntos na sequência até que nós chegamos a assuntos que é mais complexo. Então, já não fala sobre a origem da Bíblia, já não fala também sobre... A semana passada também não fala sobre como é que não pode estudar a Bíblia, né? E esse ali é sobre a origem do mal, ok? Então,
e também é sempre bom. Ok, essa tá falando, minha colega está falando que essa tá conseguir acompanhar, nunca sabe, mas minha está acompanha, minha página, né? Exato, mano, é sempre bom ouvir que isso aqui Deus tem para nós, ok? Obrigado. Não acredita que sim, que Deus está ajudando para poder ter uma boa compreensão. Também, à medida que ainda bata decorrer estudo, se no caso som ou alguma coisa que você está gostava que nós fazer algum sinal, é sempre bom ter aquele feedback para poder hoje, às vezes a rede que funciona também, então é sempre bom. E então não te convidava nós a não fazer uma oração, se é possível, nós que está lá, se é possível, nós está acompanhando comigo na oração, para não pedir Deus orientação no estudo de ser palavra, ok? Portanto, não sei com minha colega ali que quer entrar, mas só que você está conseguindo saber o que é que está passa ali. Ok. Mas nós está hoje Andreto, né? Para modo entrar minha colega ali que você está acompanhando, essa frequência está dando, quer saber o que é que você está passa. Ele quer tanto assistir esse vídeo, não quer saber. Ok, deixa eu partilhar o link com ele. Ok. Nos dá só um minutinho, mas entretanto, para assistir esta, com a vontade de acompanhar esse tema, ok? Já enviar o link, não espera mal te entra. Ok, nos dá só um minutinho. Bom, então espera que nós está tudo direito, ok? E ele só traz esse tempinho ali para não poder falar um pouco sobre a palavra de Deus. Se bem que, mano, obrigado por partilhar o vídeo, estou contente com a interação. É sempre bom não ter um tempinho de nosso dia para não poder escutar a palavra de Deus, ok? Mas então avançar, ok? Também fazer uma oração para não poder começar nosso estudo bíblico, ok? Então, se nós pudermos fechar hoje, se nós quiser também, nós poder acompanhar, ok? Oremos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que nós está dando de bem abrir palavras, Senhor, para compreender esse assunto tão importante. Senhor, conduzir esse estudo e nos dando compreensão das mensagens que nós podemos entender perfeitamente e ter lição para pôr em prática na nossa vida. Senhor, bem abençoa cada amigo que está acompanhando nesse momento e que também que está bem acompanhando depois, que nos pode ajudar a entender a mensagem e que nos pode usar apenas como instrumento no mundo de nós. Nos dando um feliz sábado, eu quero te pedir no nome de Jesus. Amém. Ok, então espero que nós está acompanhando. Nós damos um ficha lá para onde assim nós está acompanhando, começa nosso estudo agora, né? Se tudo coisa está direito, som, se imagem está direito, é só nós fazer um sinal, ok, acho que está direito, obrigado pela nossa interação, então te agradecer. Nós sabemos então estudar esse assunto ali, sobre a origem do mal. Ângela Miranda, obrigado pelo feedback, né? Origem do mal. Nunca sabe se nós repara a descrição de vídeo que fazia logo na minha página, tendo em conta que quando você fala de mal, ele é um assunto muito polêmico, tendo em conta que pessoas que te conseguir achar e conciliável falar de um Deus de amor num mundo que não tem doença, que não tem sofrimento, que não tem tristeza, que não tem morte. Está achando então que Deus, se Ele é o Criador, como nós professamos, nós cristãos, professamos que Deus é o Criador, então logo Deus seria o Criador do mal também. Então é necessário que também entenda aquele assunto ali de forma bíblica, de maneira que nós compreender quem é que é autor do mal,
quando que esse mal origina, o pecado em si, quem é que é o responsável para isso? Será que é Deus? Será que é Deus? Então é aquilo que nós vamos tratar no nosso estudo de hoje, para compreender também, para não perceber como é que nós não podemos atuar nessa questão de esse conflito espiritual que eu tenho, ok? Então, hoje nós vamos falar de algo que está transcende nossa realidade, para nós vamos falar de seres celestiais. Ok? E depois eu falo assim, quem é que é nosso ser humano, finito, que tem uma sabedoria muito reduzida, para não falar de algo que se calhar nunca está hoje, né? Visivelmente falando, mas não está perceber que tu está vivendo num mundo em que tu está hoje a atuação de forças espirituais. Agora, eu também vou dizer que a Bíblia está a falar a respeito disso. A ideia é exatamente bem na Bíblia que os principais textos que estão falando sobre a origem do mal, sobre a origem do pecado. Então, se nós temos a Bíblia, é bom nós abrir. Se nós conseguir acompanhar no ritmo que abre a Bíblia, é bom que nós anota verso bíblico que nós podemos acompanhar depois, assim para não perder seu tempo, para que o vídeo fique grande, ok? Porque é sempre bom não ter tempo suficiente para não poder estudar, ok? Feliz sábado, Silviana. Então, hoje nós sabemos sobre a origem do mal. Primeiramente, nosso primeiro verso, nós também compreender como que Deus, na sua criação que Ele fazia, Ele cria só seres humanos, Ele cria também seres celestiais, que não te chama de anjos. E não pode perguntar assim, quantos anjos é composto o exército de Deus? De quantidade, qual é que números que não pode falar assim, quantos anjos que existem que Deus cria, ok? Que é o nosso primeiro versículo, e nós também abrir um verso que está no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, para não olhar nosso primeiro texto, resposta a essa primeira pergunta, de quantos anjos é constituído o exército do céu, ou o exército de Deus. Então, Apocalipse 5, 11 está falando o seguinte: esse é o apóstolo João que está falando, o último apóstolo de Jesus, que está falando no Apocalipse capítulo 5, 11. Então, olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. Esse primeiro verso ali está falando que o trono de Deus, ou o exército celestial de Deus, na onde que ele está, ele é cercado por milhares de milhares e milhões de anjos. Então, ali logo está percebendo nas escrituras, está declarando claramente que anjos foi criado para Deus, tendo em conta que está lá no trono de Deus, junto com Deus. Então, qual é que é essa utilidade? Para que é que está lá junto de Deus? Esta servir para auxiliar no trabalho de Deus, no plano de salvação que Deus trouxe para o ser humano. Então, anjos estão lá para auxiliar nesse trabalho. Não só para auxiliar no trabalho de salvação, mas também para fazer todo, como eu poderia falar assim, que está também junto de Deus para auxiliar em tudo aquilo que é necessário para comando celestial, se não poder falar assim. Ou seja, Deus tem anjos está trabalhando para nós, mas também anjos estão lá para adorar Deus, para atribuir honra, para atribuir louvor, para atribuir adoração. Então, tu está percebendo o que é que increpa no focar nessa primeira pergunta que fazer é sobre a quantidade de anjos que Deus cria. E ali não tem resposta, mas Deus cria milhares de milhares e milhões de milhões. Então, significa que tu tem um universo incontável de anjos. Mas a Bíblia dá um número específico. Ok, Alcione, já acompanha. Obrigado. Não estava a acompanhar. Então, ali não está a perceber que Deus tem um exército celestial composto por milhares e milhares de anjos. Dentro de milhares e milhares de anjos, não está a perceber, mas tem um anjo, ou teve um anjo, que era um anjo com característica diferente, ou era especial em relação aos outros anjos. Por isso, eu também analiso a nossa segunda pergunta, para não perceber um anjo que é descrito na Bíblia,
como que aquela característica ali também ajuda a entender o tema que nós estamos tratando de hoje. Então, nós também falamos sobre a origem do mal, mas nós estamos começando a falar de anjo. Já nós estamos percebendo para onde que nós estamos falando de anjo logo de início. Então, no segundo texto bíblico está no livro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel é um livro de Velho Testamento, ok? Então fica junto, próximo a Isaías. Ezequiel 28, versículos 14, ok? Versículos 14, 15 e 17. Versículo 14 fala assim: você foi ungido, vamos ler na nova versão internacional. Você foi ungido, está falando ali de esse anjo, você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava sentado no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. No versículo 17, seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. É bom que não entenda esse contexto de Ezequiel 28. Vamos, de Ezequiel 28, a hora que tu vai ler todo o capítulo, está falando de profecia contra rei Tiro. Rei Tiro, apesar de ele ser um rei de tempos passados, mas a descrição que tu está olhando na Ezequiel é que pode ser aplicado para uma pessoa, ser humano normal. Então, ali tu está percebendo que essa descrição que ele está fazendo comparativa de Tiro, ele está relacionado a esse anjo que era um ser muito especial para a mão dele. Esse anjo ali foi ungido como querubim da guarda. Querubim da guarda é um anjo especial que de palavra hebraica ele está chamado de cobridor, ou anjo cobridor. Esse anjo cobridor, ele estava na presença de Deus. Onde é que Deus está lá nasceu? Então esse anjo estava lá, ele é o cobridor. Então está no santuário celestial, onde é que é a habitação de Deus, que depois vem estudar mais para frente sobre esse santuário, para poder entender um pouco mais sobre esse tema. Então, a Bíblia está falando que esse anjo estava lá, ele era um querubim cobridor, um anjo guardião do trono de Deus. Então, esse anjo ali, ele era um dos responsáveis para todo o trabalho, para conduzir todo o trabalho, ou para coordenar o trabalho dos restantes anjos. Então, ele está chamado de Lúcifer. Lúcifer é designação dado a esse anjo antes do pecado. Ok? Para a Bíblia também na Isaías capítulo 14, no capítulo 14, nós também ler mais um pouquinho, nós também perceber, mas Lúcifer é chamado de estrela da alva, ou estrela da manhã, que traduzido de latim quer dizer Lúcifer. Lúcifer é um anjo transportador de luz. Então nasceu, então teve milhares e milhares de anjos, milhões e milhões de anjos, mas junto ao trono de Deus, especialmente próximo a Deus, existia um anjo cobridor, um querubim cobridor. Então, o que é que vem acontecer com esse querubim cobridor? Então, agora sim, nós também entender como é que aconteceu, o que é que aconteceu com esse anjo que Ezequiel falou, ele era um querubim guardião, ele estava no Monte Santo de Deus, era inculpável no seu caminho desde o dia em que foi criado, até que foi achado iniquidade nele. Então, para Isaías, capítulo 14, que já falamos, nós também ler agora para não perceber o que é que esse anjo fazer em relação a Deus e que acaba para determinar se queda. Na Isaías 14, versículos 12 a 14, nós percebeu o seguinte: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus.
eu me assentarei no monte da Assembleia, no seu ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Ali você percebe que os anjos ali, na Ezequiel também, está no contexto aplicado a rei de Babilônia, mas você percebe que esse contexto ali é que te refere exatamente a um rei humano, mas sim, está a falar ali de um ser celestial que flama ele te subiba aos céus para estabelecer seu trono acima do trono de Deus, ele te exaltava, ele te serve semelhante ao Altíssimo. Então, ali esse contexto de Isaías está dando a perceber que esse anjo cobridor, na presença de Deus que ele estava a atuar, chegou um momento em que ele deseja ser muito mais do que Deus, ou semelhante a Deus, para usufruir de poder, autoridade e reverência que Deus tinha, e então, por causa desse orgulho, desse desejo de supremacia, de querer ser igual a Deus, então a Bíblia está falando, mas ele foi atirado para a terra. Então, esse é o pecado de Lúcifer. Lúcifer, que foi um anjo criado perfeito, então chegou um momento que ele deseja no seu coração ser acima, de ser igual a Deus e de estabelecer esse trono acima do trono de Deus, de ser adorado. Então ali logo começa todo um problema a acontecer. Mas nós podemos falar assim, mas para modo que isso tinha que acontecer, se seu era um ambiente perfeito, que Deus cria tudo anjos, como que esse desejo de maldade ou esse desejo de arrogância pode criar no coração de um anjo? Exatamente, que ele é um ponto muito importante para não poder entender. Para modo, na verdade, Deus concede todas as criaturas, incluindo os anjos, a capacidade ou a liberdade da escolha, que nós estamos chamando de livre-arbítrio, aquela capacidade que nós não temos de querer fazer vontade de Deus ou também não quer fazer vontade de Deus. Então também os próprios anjos celestiais teve esse privilégio e por isso Lúcifer usa essa liberdade de escolha que ele teve no sentido de querer mostrar, mas ele queria ser mais do que Deus. Então ali está a perceber que Lúcifer fazia um ataque contra Deus. Ele queria ser mais do que Deus, ele queria ser mais do que ser criador, com o desejo de ser adorado e comandar o universo. Então, esse sentimento de exaltação própria que Lúcifer começa a desenvolver no seu coração, gradualmente vai consumir seu ser, a ponto de ele começar a enganar anjos que estavam junto com ele, que ele comandava. Ele começou a semear esse desejo de mostrar, mas ele pode ser adorado, ele também tem o direito de ter reverência de que os anjos, assim como Deus teve. E por isso, então, ali não te perceber, Lúcifer te deseja algo que era, que era correto para ele, que podia ser mais do que ser criador. Então, por isso, tu também compreender qual é que foi o resultado dessa rebelião. Então, realmente, a Bíblia está falando que houve uma guerra nasceu. Eu para imaginar, guerra nasceu, um ambiente perfeito, mas a Bíblia está falando que houve guerra nasceu. Está no Apocalipse, capítulo 12, esse verso é muito importante, para nós poder anotar. Apocalipse 12, 7, está falando assim: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram, ou também lutaram. Então ali você percebe, a Bíblia está falando que na céu houve uma guerra. Guerra entre quem? Entre anjos de Deus e entre anjos de Lúcifer. Ok, num primeiro momento, Lúcifer, que torna Lúcifer naquele momento, mas ele bate a semear que as dúvidas sobre a autoridade de Deus, caráter de Deus e outros detalhes mais, então muitos anjos ficam confusos e então muitos acabam por aderir a essa estratégia de Satanás, a difamação que Satanás está a fazer, que Lúcifer está a fazer naquele momento. Antes de Lúcifer vir para a terra, estava um anjo perfeito ainda.
Então, no Apocalipse 12:7, está falando quando que é batalha, houve guerra entre Miguel e seus anjos. Miguel ali é representado por Jesus e seus anjos, e dragão, ali nesse contexto, ali também te representa Satanás, ou Lúcifer, naquele momento ali inicial, te representa que houve guerra, nasceu, ok? Essa guerra, a Bíblia que está descrevendo detalhes de essa guerra, ou seja, usa armas, mas ele está parecendo mais para uma guerra ideológica, no sentido de que estava a acontecer na sua mente, a partir do momento que eles tinham que ouvir que as defesas de Satanás, que os argumentos de Satanás, e eles tinham que olhar também evidência de caráter de Deus, e então teve uma confusão entre anjos de Deus e anjos que estavam do lado de Satanás. Então, na verdade, houve uma guerra, um conflito, uma guerra que tem necessariamente de ser com arma de pistola e bombas e por aí fora. Mas às vezes está passando conflitos também no nosso campo racional. E assim aconteceu. E quando houve guerra, no versículo 8 fala, mas estes, ou seja, os anjos de Satanás e o próprio Satanás, que inicialmente em Santa Franhosa é Lúcifer, e fala, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. Uau! Então quer dizer que aconteceu uma guerra nasceu em que anjos de Deus lutam contra anjos de Satanás, anjos de Lúcifer, e nessa luta, anjos de Lúcifer que conseguiram resistir aos anjos de Deus, a essa guerra, e então, o que aconteceu com isso? Os anjos e próprio Lúcifer foi atirado à terra, eles vêm para a terra. Quantidade de anjos, quantos anjos que vêm para a terra? Se eu ler no Apocalipse capítulo 12, versículo 4, está falando, sua cauda, a cauda do dragão, arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-os na terra. 1/3 das estrelas do céu, estrelas que representam anjos na profecia. Então, ele está mostrando um dragão bem para esse mundo, com 1/3 dos anjos que tinha nasceu. De aqueles milhares de milhares, milhões de milhões que existiam lá nasceu. Então, terça parte bem para esse mundo, terça parte torna demônio. O que é que significa terça parte de anjos? Significa que a cada 3 anjos, um torna demônio. E assim é bem para a terra. Deus manda-as para a terra, mas jamais que podia continuar no terreno celestial. E assim, eles tinham que vir para a terra. Então, Apocalipse 12 está descrevendo todo esse contexto de guerra ali. Então, o que não te responde nessa primeira pergunta ali sobre a origem do mal é que o mal origina no céu. Ok? Que é a primeira resposta. Mal que origina ali na terra. Mal origina no céu através de um anjo de luz, que é chamado Lúcifer, esse querubim ungido, que sente desejo de ser mais do que Deus. Ele rebela contra a autoridade de Deus e logo automaticamente ele passa a ser, ele perde essa capacidade, ele perde aquela prerrogativa de ser o anjo de luz e ele torna Satanás. A ponto que na Bíblia ele recebe outros nomes. A Bíblia está chamada de dragão. Então, no versículo 9, Apocalipse 12, 9, fala assim, o grande dragão foi lançado por terra. Ele é a antiga serpente. Que é a antiga serpente? Lá na Gênesis, não trabalho lá mais um bocadinho, lá na Gênesis aconteceu a atuação de Satanás enquanto serpente, que se chama Diabo ou Satanás. Então, ali você está a perceber vários nomes, várias designações de ser, que deixou de aquela prerrogativa de ser anjo de luz nasceu e ele passa a ser um anjo de mal. Então, ele que engana todo mundo, ele e os seus anjos foram lançados por terra. Então, queridos irmãos, significa que nesse momento ali, a nós estamos vivendo um mundo em que não tem anjos de mal, assim também como não tem anjos de Deus, que na verdade são seres invisíveis, que nos olhos de pecado que conseguimos olhar, mas nós estamos rodeados de luta cósmica entre o bem e o mal, entre forças do bem e forças do mal, anjos de Deus e anjos de inimigo. Então, ali é uma razão muito importante que tu tem para entender, mas tu está ali à toa e tu tem que ter teu cuidado com tudo nossa ação, com nossa conduta, para modo tu tem anjos de Satanás para viver ali nesse mundo ali. Então, que ali é coisa que tu deve ter muito atenção a ele. Então, é bem para a terra. Então, quando que Deus já lançou Satanás para a terra, ele e anjos, Deus bem cria o universo, cria nosso planeta Terra, e Deus bem cria
primeiros pais, que já nos estudamos no estudo passado sobre a criação na Gênesis, não percebe como que Deus cria homem, como que Deus cria mulher. E então, quando Deus cria homem com mulher, que é Adão e Eva, Deus pôs no jardim do Éden e Ele dá liberdade também para fazer o que eles bem quisesse, mas Ele dá uma restrição. Qual é que era a ordem que Deus dá a Adão com Eva? Quando Ele criasse, Ele dá uma ordem lá no jardim do Éden. Amém, Paulino. Amém. Feliz sábado. Ariana, feliz sábado, irmã. Obrigado por nos acompanhar. Então, que ordem que Deus dá para nossos primeiros pais? Ali não percebeu o seguinte: Satanás já existia, mas mesmo assim Deus bem criou esse mundo ali. Depois que mal já existia, ainda assim, Deus teve como poder falar? Deus teve... Não sei que palavra, se falta uma palavra nesse momento, mas Deus continua com seu plano de criar outros seres, incluindo ser humano, ok? Então, sendo assim, Ele cria Adão com Eva, de forma resumida, não está ler na Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, não está a criação de ser humano, de homem e mulher, que já falava semana passada. E no capítulo 2, versículos 15 a 17, não tem três ordens que Deus dá para Adão com Eva. Gênesis 2, 15 a 17, está falando o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem. Ali Deus, quando ele põe Adão com Eva no jardim do Éden, Ele dá uma ordem. Que ordem? Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Ali, a ordem que Deus dá para Adão com Eva é que eles podiam alimentar de tudo árvores que estavam no jardim, excetuando a árvore de conhecimento do bem e do mal. As árvores que podiam comer para ele. Deus dá as ordens e eles tinham que obedecer para ele. Mas só que, tu perceber que ser humano que conseguir obedecer a as ordens, ok? O amor de Deus faz ali, mas se eles comer, certamente está morrer, ok? Então, agora eu também vou dizer se de fato és obedecer ou não. Para tu hoje isso, não te compreender, não te ler versículo, capítulo 3, versículos 1 a 5, para não hoje se de fato ser humano obedecer a Deus, a as ordens, ou se ele obedecer a Lúcifer, a Satanás. No capítulo 3, de te ler a partir do versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Versículo 2. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Muita atenção a esse detalhe ali. Nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Queridos amigos, não preste atenção para não perceber a astúcia que Lúcifer, depois que ele foi mandado para a terra, agora atuando com toda a plenitude da maldade, então ele vai diretamente ao primeiro casal do Éden, e ali, através de Eva, ele teve um contato com Eva, através de serpente. Serpente, não pode perceber, mas Satanás que aparece na Eva realmente incorporado em cima que ele é. Ele utiliza uma criatura, ok? Um outro meio para ele poder chegar na Eva. E quando ele chega na Eva, ele começa a manter diálogo. E não percebi, mas Satanás ele teve uma astúcia mesmo. Para poder chegar na Eva, ele falou assim: Deus falou para nós que comer de nenhuma árvore. E logo ele traz Eva conversa, para poder Eva logo perceber. Mas de fato é que aquela que Deus faz. Mas Deus faz para que comeva de árvore e Eva acrescenta: não, Deus fala pode comer de fruto que está no meio do jardim, mas também pode tocar nela. Agora atenção, nós sabemos que Eva lhe acrescenta algo que Deus que tinha falado. Deus que tinha falado a Adão com Eva para que tocar na árvore. Deus tinha falado a Adão com Eva apenas para que comer de fruto da árvore. Então, quando que Eva fala a serpente, uma serpente é uma cobra que te papia, então automaticamente Satanás estava a personificar um cobra, ele usa um cobra para poder
atingiva Eva. Então, quando que ele falou, não, nós nunca podemos comer de fruto que está no meio do jardim, nem nunca podemos tocar nele para morrer. Logo, Satanás fala, a serpente fala, não, certamente que nós que morrer. Então, ali automaticamente, Satanás introduzia a primeira mentira, que é da imortalidade, ou seja, mas nunca morrer. Então, ele crepou para não pensar, mas nós nunca morrer. E assim, muitas pessoas estão pensando a viver, e estão pensando, mas nunca morrer, mas não saber que a morte vai chegar. Então, ali não está perceber, mas Satanás vai nos nossos primeiros pais, ele usa de astúcia para poder enganar esse. E não saber, a Bíblia está mostrando, próximo estudo também estuda sobre a queda especificamente, tu está perceber então que Satanás teve êxito com Adão e Eva. E ele engana Eva comeu do fruto, depois da Adão comer, e por aí assim, acaba para perder que ele perder todo o privilégio que se tinha antes do pecado, que era de participar no jardim do Éden, estava de forma nu no jardim, mas sem sentir vergonha de seu corpo, de sua nudez. Depois de pecado, automaticamente a Bíblia está mostrando que isso foi retirado. Mas o que é que increpa nós entender ali é que estratégia que Satanás utiliza, assim como Lúcifer utiliza a estratégia de colocar na mente de que os anjos lá nasceu a dúvida sobre quem é que é Deus, caráter de Deus, que Deus ele crescerá melhor, que Deus ele se lei é duro, se lei que ser guardado, que ele também Satanás ele pode ser adorado. Tudo que ele quer fazer lá nasceu, assim também ele vem fazer com Adão com Eva. Ele pôr Eva sentir dúvida, para onde quando que ele fala Eva, bota ser cima de Deus, automaticamente Eva tipo que sentir ele pode ser independente. E é assim que isso aconteceu hoje com o ser humano. Rosi Lopes, seja bem-vinda. Assim também hoje isso aconteceu com o ser humano, em que Satanás crepou para sentir independência de Deus, mas nós do poder tudo, nós do poder fazer tudo, e assim não está deixando de seguir orientações de Deus. Então, não está a perceber que nossos primeiros pais desobedeceram aquela ordem que Deus dá, que era para comer fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles comer, e assim é pecado entra no mundo. Então, o pecado original nasceu, e agora ele vem para o mundo através de nossos primeiros pais, e assim o pecado passa para todos os homens, ok? Então, que ele é para não perceber, mas depois de pecado, ser humano fica sob condição de caúde a Deus. Logo, o pecado separa o ser humano de Deus. Para onde? Adão com Eva foi tirado do jardim, colocado anjos com espada para proteger o jardim, que podia entrar mais, e Deus deixou de bem preparar para poder comunicar com eles presencialmente. Que ele tudo usa resultados de pecado que aconteceu. Mas não está a perceber que o que é que cria para não tocar nesse aspecto de tentação de Adão com Eva? É a estratégia que Satanás utiliza. Ele vai numa serpente. E nós hoje? Qual é que é a estratégia que Satanás utiliza para fazer no pecado? Satanás utiliza diferentes estratégias. Uma das estratégias não está encontrar no livro de 2 de Coríntios, ok? Não está abrindo no livro de 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Se nós temos Bíblia, nós podemos acompanhar. 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 14, está falando o seguinte. Não vos admireis, pois o próprio Satanás se disfarça ou se transforma em anjo de luz. Então, que ele é uma coisa que não tem que perceber. Satanás, ele pode transformar em anjo de luz. O que é que esse anjo de luz quer falar? Ou seja, ele pode utilizar formas, ele pode utilizar estratégias, métodos que nunca te perceber malignidade na cesação. Ou seja, ele também de uma forma que nunca te nem perceber mesmo mal que está lá. Às vezes Satanás utiliza até pessoas que próximos a nós amigos, nós marido, nós mulher, enfim, pessoas que não têm afinidade, pessoas que não te admira, pessoas que usam diferentes formas para lhe enganar. E hoje ele está a utilizar isso. Então, Satanás também está a utilizar outras estratégias. Se eu ler Mateus capítulo 24, versículo 24, não está a perceber outras estratégias que Satanás está a utilizar. 24 está falando assim, Mateus, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas que, se possível,
fora enganarão os próprios escolhidos. Então, a própria realização de coisas miraculosas, milagres, curas, às vezes Satanás está utilizando para fazer-nos ser enganado. Então, queridos, você está a perceber, mas tem uma luta que é muito forte e que nosso inimigo, ele é muito astuto. Então, que ele era um ser celestial. Ele tem uma inteligência muito maior do que de nós. E nós temos que estar também com nossa mente apegado a Deus para poder fortificar nossa fé, nossa defesa, para poder conseguir ser enganado ou tentado, para não cair nas tentações de Satanás. Hoje, a Bíblia te chama Satanás como sendo Deus deste mundo. Isso está na 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Ou seja, Satanás está governando esse mundo de hoje. O mundo está sob seu controle, embora Deus também está a exercer esse controle. Mas não está a perceber a malignidade que está nesse mundo ali. Para amor de Satanás e seus anjos, Satanás atua na vida de ser humano. E quem é que dá lugar, então está acabando para fazer ações que ele quer para ser feito. Então, queridos, então no mês de entender, mas de fato o pecado existe na mente de um anjo perfeito que vem para esse mundo e hoje está a fazer atuação na mente de pessoas também, levando o ser humano a pecar. Mas hoje, atualmente, Satanás está luta contra tudo pessoas, esta luta contra um grupinho de pessoas, que luta no Apocalipse capítulo 12, versículo 17, para não olhar contra quem é que Satanás está irado ultimamente. No Apocalipse capítulo 12, versículo 17, onde é que hoje é relato de aquela guerra que houve nasceu, quando é de nós infeliz sábado, quem é Nisa Lopes, feliz sábado, se estou contente com a nossa participação, ok? Então, no capítulo 12 de Apocalipse, nós vamos ler com cuidado, nós vamos perceber sobre a guerra que houve entre Satanás e também o povo de Deus, que é representado pela mulher pura. E no versículo 17 está assim: dragão irou-se contra a mulher. Dragão é quem? É Satanás, diabo. Ok. Ele está irado contra a mulher. Mulher na profecia ali no Apocalipse é a igreja verdadeira. Então Satanás ira contra a igreja verdadeira e saiu para fazer guerra contra o restante de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, nesses últimos dias ali, últimos momentos da história desse mundo, Satanás está irado contra quem? Contra o povo de Deus, que está guarda mandamentos de Deus e que tem testemunho de Jesus. Então, quando a Satanás olhamos, nós estamos de acordo com aquilo que está na Bíblia, que nós estamos a obedecer a mandamentos de Deus, então é para aquele grupo ali que Satanás está emprega todos os seus ataques para desviar do caminho de Deus. É que por acaso que do hora que tu está entender a Bíblia, que tu está querer saber de coisas da Bíblia, tu está percebendo, mas tu está ser muito tentado. Mas se tu afasta de Deus, tanto faz, nunca tem nem preocupação com a importância a coisas de Deus. Então Satanás tem muita preocupação com nós. Mas quando que ele de nós interessa na estudo da Bíblia, tenta compreender a mensagem, compreender a verdade, aí ele está a investir seus estudos, estratégias e recursos para que o poder seja atingido para seus artimanhas. Então Satanás hoje está irado contra aqueles que estão a obedecer mandamentos de Deus. E que as pessoas hoje estão falando mandamentos de Deus é que é importante, mas pelo contrário, ali está percebendo que o povo de Deus está a obedecer mandamentos de Deus. Qual é que é mandamentos de Deus? Que está lá no Êxodo 20, que depois também estudou com mais detalhe. Mas o que é que eu quero perceber é o seguinte: Satanás, ele é que está preocupado com quem é que está dando importância à palavra de Deus. Mas a hora que nós damos importância à palavra de Deus, aí ele está a investir, ele está a crer que nós não seja destruído, desviado, confundido, para que não conheça a verdade. Mas bom que você está acompanhando e a cada dia você está dedicando a vida a saber mais, acreditando também Deus está dando a oportunidade que é para poder conhecer e livrar de suas artimanhas. Também Deus, antes de ele mostrar toda essa atuação de Satanás, lá no início, Deus lhe dava a nós uma promessa de vitória, que tu estava abrindo na Gênesis,
capítulo 3, versículo 15, junto onde que Adão e Eva pecam, Deus dá uma promessa de como que não pode vencer Satanás. Deus quer deixar-nos à toa. É por isso que me conheço nos ali. Cada dia, se não vai procurar a palavra de Deus, não está compreendendo, mas não pode vencer Satanás. Ele que engana anjos lá nasceu. Então nós também não tem que estar munido de forças, não tem que estar munido de poder de Deus para não poder resistir. Para morrer. Se Adão e Eva, que era ser humano sem pecado, cair nas artimanhas, quanto mais nós que estamos a viver vários séculos depois de existência de pecado. Mas o que incrível, nós estamos terminando, tem mais 2 pontos para não adiante não terminar. De capítulo 3, não está percebendo a promessa de Deus quanto a vitória sobre a tentação e sobre estratégias do inimigo. Depois de capítulo 3, a hora que nós vamos ler, não está percebendo quanto que Adão e Eva pecam, Deus vem me perguntar para onde que eles pecam, e aí eles ficam tentando esconder, mas Deus chama mais atenção, perguntar para onde que eles pecam, e Eva explica, Adão explica, mulher que dá a fruta que ele come, ele pergunta a Eva para onde que comer, Eva foi uma serpente que enganá-la, ou seja, tudo isso queria trazer a culpa deles para botar na Deus, mas Deus que queria serpente, então eles queriam pôr a culpa na Deus. E assim também que é uma estratégia que Satanás está utilizando hoje. Satanás está querendo que nós outra culpa de nossa cabeça para não botar na outras pessoas. Sempre a hora que não fazer coisa errada, não tem tendência para justificar nos erros, nossa ação e não está querendo botar culpa nos outros. Para dizer algo que não herda de nossos primeiros pais. Mas quando que Deus e Adão e Eva de pecou, Deus quer deixar sem solução. E ele que tem outra mensagem bonita em meio a tudo esse trabalho, que em meio a todo esse assunto que tem uma carga negativa de mal, de pecado, de Satanás, tu encontra também mensagem positiva de salvação. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, no texto Deus está falando o seguinte: porém, inimizade entre você e a mulher. Ali Deus está para a serpente, como ele falou a Adão, a boa consequência trabalha sorte e testa para poder alimentar Eva, por consequência tem muitas dores a hora que você tem filho. E a boa serpente? A boa fica a rastejar para comer pó. E no versículo 15, ele fala, boa está por inimizade entre boa. É que inimizade que é entre um cobra e a Eva? Não, Eva que tinha nada a ver com cobra. É que a cobra que estava lá, e ali que não me está a entender, era o próprio Satanás que estava personificado na serpente. E Deus está por uma inimizade entre a mulher, que é Eva, e a serpente, que é Satanás. Significa, mas entre filhos de Deus e o próprio Satanás, que pode ter harmonia, que pode ter familiaridade, que pode ter companheirismo, que pode estar junto. E nós temos um conflito, uma inimizade. E quando que ele fala, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, o descendente da mulher, que também nasceu através de Eva, também tinha a linhagem de Jesus, que um dia também nasceu, e o descendente da mulher, ferirá a tua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Mas o que não queria perceber é que ali está uma promessa que Deus dá logo no início, em que serpente também será esmagado para pés do próprio Jesus, que seria o descendente da mulher. Essa é uma profecia que está na Bíblia, mas o que é que nós entender é o seguinte: Deus quer deixar ser humano sem solução. Deus deixando com algo muito importante. Jesus vencer Satanás, e através de Jesus nós também não podemos vencer. Essa é a nossa vitória. Hoje também nós nunca conseguimos vencer Satanás só para nossa força. É necessário que não vai para Deus, não incorpora a força que Jesus deixaram para não poder vencer. E assim, nos últimos versículos, nos últimos textos, é como que não poder vencer. Que estratégias que nós não temos que utilizar para não vencer? Esse anjo que foi um dos chefes dos anjos nasceu, mas que nesse mundo lista com milhares e milhares de anjos para fazer a atuação, ok? Então que ele é muito importante para não entender, mas a qualquer momento, onde quer que nós está, tanto anjos de Deus está junto conosco, mas também anjos de Satanás também está lá para tentar desviar. Como é que não pode vencer? Não tem que ter armas para não poder vencer. Que armas seriam essas? Não tem encontrado no livro de Efésios. Nós está terminando a nossa live. Nós não acreditamos que nós compreendemos esses aspectos importantes. Gálatas, Efésios
Efésios capítulo 6, livro de Novo Testamento, não tem encontra armas que não podem vencer Satanás. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. Esse verso é muito importante para terminar o nosso estudo, para nós tem que compreender. Se nós não queremos vencer esse anjo que fazer com que no peca, não desvia de Deus, assim como ele fazer que os outros desvia de Deus, é bom que não saber como é que não pode vencer. Então a armadura está na Efésios, capítulo 6, nós podemos anotar versículos 10 a 18. Vou ler com cautela. Finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ali você percebe conselhos muito importantes de apóstolo Paulo. Para não vestir tudo armaduras de Deus, para não poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ali Paulo está mostrando que está numa grande guerra. A hora que um soldado está na guerra, é que está de roupa normal. Ele tem que vestir armadura. Ele tem que ter pelo menos couraça. Ele tem que ter pelo menos escudo. Ele tem que ter lança. Ele tem que ter capacete. Ele tem que ter joelheiras. Ele tem que ter uma série de armadura para poder ir para a guerra. Assim também, Paulo está falando que nós estamos em guerra espiritual e tu tem que vestir a armadura espiritual. Qual é que é a armadura espiritual? Então, no versículo 12, ele está falando ainda. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra poderes, contra autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais, do mal nas regiões celestes. Ou seja, nós lutamos luta espiritual. Todo dia, a hora que nós chegamos dentro de nossa casa, temos luta. Essa luta está passando na nossa mente, ela está passando em tudo aquilo que nós não estamos a fazer. Nós lutamos contra forças espirituais. E por isso tem que estar preparado. No versículo 13 agora está mostrando a armadura. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Primeiro armadura, verdade. Se tu quer vencer Satanás, ele é pai da mentira. Ele é mentira. Se não quer vencer Satanás, tem que conhecer a verdade. Não tem que estar cingido com a verdade, que ele é a primeira arma. Cingindo com a verdade. Vestindo a couraça da justiça. Também justiça ali, não justiça nossa, nós não estamos fazendo nada aqui direito, mas é a justiça de Cristo, é a justiça que está pondo ser puro, justiça de Cristo que está cobrindo de nós a imperfeição, justiça de Cristo para mostrando que Jesus ele está poder limpando de nosso pecado. Só com o sacrifício de Jesus, aceitando o sacrifício de Jesus, aí não te torna justos. Tendo os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Então, ali também não tem que estar com esse Evangelho da Paz. Não tem que estar procurar falar de Evangelho que está trazer paz. E não tem que ser pessoas pacificadoras. Nunca tem que ser pessoas que estão em guerra, em conflitos com o nosso próximo, se não pode falar assim. Além disso, usem o escudo da fé. Fé também é onde que é a armadura. Um cristão que tem fé é que te conseguir vencer, Satanás. Então é necessário que não tenha fé. É necessário que não vestir. Vamos dizer que o fé não está poder apagar dardos inflamados de maligno. Tudo aquilo que Satanás também põe a nós dúvidas, confusão, problemas, através da fé não está poder vencer. Versículo 17. Usem o capacete da salvação. Nos mente. Como é que tu tem em nos mente? Nossa salvação tem que ser algo que tu tem que compreender. Tu tem que ter em nos mente com certeza de que nós é salvo pela graça. Nós é salvo em Cristo Jesus. Então, o capacete da salvação. E também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Palavra de Deus é o que? A Bíblia Sagrada. Então, que as armaduras. Ainda versículo 18 fala: orem em espírito em todas as ocasiões. Oração. Oração é algo muito fundamental. Que não pode estudar também. Mas depois pode perceber como que não pode estar em sintonia através de oração. Oração é algo fundamental. E ainda, com toda oração e súplica, tendo isto em mente, estejam atentos e preservarem na oração por todos os santos. Queridos amigos, do hoje a hoje, um estudo muito importante, que mostrando um pecado, o mal nasceu com um anjo celestial em que usa de sua liberdade de escolha e assim
ele desistiu de ocupar aquele lugar que ele tinha para onde ele queria servir mais do que Deus. E em virtude disso, de seu desejo de supremacia, então Deus teve que tirá-lo desse lugar e mandá-lo para a terra. E ali nessa terra, ele bem se trabalha o quê? Ele leva cada um de nós ao pecado, levando-o a afastar de Deus. E cabe a cada um de nós estar revestido de armaduras de Deus para não poder resistir à tentação. Para onde nós luta contra carne nem sangue, mas é contra principados, contra autoridades, contra espíritos malignos nas regiões celestes. Então, querido, esse era um estudo para não compreender. Deus que cria mal. Agora, Deus permitiu que Satanás manifestasse seu caráter. Deus permitiu que Satanás manifestasse quem é que ele é, para nós também não poder olhar quem é que ele é Deus. E Deus, ele quer deixar na mão de Satanás. Ele já dá com Eva uma certeza de que ele podia ser vencedor através do descendente. Jesus, que seria o descendente da mulher. E também lá na Éden, lá na Gênesis, Jesus mesmo providencia a salvação para o ser humano. Quando que ele mata primeiro o cordeiro que foi morto lá no Éden, Satan mostra, mas Jesus um dia também é para morrer. E Jesus bem para morrer para cada um de nós. Então a mensagem é esta. A mensagem é que nós não devemos acreditar, mas nós estamos num grande conflito, mas não podemos vencer, tendo Deus de nosso lado, vestindo toda a armadura, e assim não está conseguir vencer Satanás. Então, que era a minha mensagem que eu tinha para trazer para nós hoje, e crer para nós, para não ser firme, para não ser forte, para morrer Satanás. Ele está a fazer tudo possível para desviar-nos do caminho de Deus. Mas que não deixa que isso acontecer. Não vai para a Bíblia, não compreende a verdade, não compreende essa vontade, e assim não está conseguindo vencer. E cada um de nós deve entender o seguinte: pecado, mal, é um mistério. Tu que conseguir explicar de maneira que tu está entendendo na sua plenitude. Tipo, para explicar, onde que ele tinha que existir. Mas, no que não pode entender é que Deus quer deixar-nos mergulhado no pecado, mergulhado no mal. Hoje eu tenho salvação através de Cristo Jesus, a boa nova. Então, que não pode aceitar Jesus, que não pode entender, mas Jesus está amando e Jesus está dando tudo chance para nós ser vencedor. Em Cristo, nós é mais que vencedor. Então, que Deus pode abençoar nós. Tudo nós que assistem até o fim, muito obrigado. Tudo nós que compartilha a live e que também compartilha, amém, Kenisa. Que Deus pode abençoar a boa família, que nós seja ricamente recompensado. Tudo nós que assistem, eu fico contente. E próximo sábado, nós também temos mais um estudo que também hoje é sobre o pecado em si, sobre a queda. Então, que Deus pode dar um feliz sábado e que Ele pode ter uma boa semana na paz de Deus. É o que tu está pedindo para nós tudo, no nome de Jesus. Amém. Abraço, feliz sábado.